Olá, seja muito bem-vindo ao canal Modelagem Costura Objetiva. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma dúvida que a gente está tendo assim muito recorrente aqui no nosso atendimento aos clientes, né? No nosso WhatsApp, que a gente inclusive deixou nos últimos vídeos da nossa Semana da Malha, nós deixamos o nosso telefone de atendimento, o WhatsApp de atendimento, para que as pessoas possam tirar dúvidas, né, na hora de comprar as bases de malha. Então, assim, a gente tem recebido muita dúvida mesmo sobre a elasticidade do tecido, sobre a redução, sobre como calcular essa redução. Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo com esse apanhado sobre esse assunto. Bom, então, em primeiro lugar, eu quero falar o seguinte, a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre como fazer esse cálculo, como fazer, reduzir, né, calcular a elasticidade e reduzir as medidas para quando a gente vai fazer um tecido com elasticidade ou então malha mesmo. Eu vou deixar para vocês o link aqui em cima, é só você clicar no link e você assistir o vídeo todinho, né, para você entender melhor como que faz esse cálculo. Então, eu não vou ensinar de novo a fazer esse cálculo, porque a gente já tem um vídeo ensinando, ele está muito detalhado, eu explico muito bem, eu mostro, né, vários tecidos, explicando como fazer, como que entender essa parte da elasticidade. No caso da malha, a gente pode calcular a elasticidade dela no sentido horizontal e no sentido vertical, né? Porque também, como a gente tem que fazer essa redução também, no caso que a malha estica para os dois lados, você tem que fazer essa redução nos dois sentidos. Bom, mas a modo de calcular é o mesmo, você vai fazer da mesma forma lá. Então, vamos lá. Como que eu fiz as bases, como que são essas bases que eu utilizo, as bases de malha? Porque até agora a gente já tinha trabalhado com as bases de tecido, vestido, saias e blusas de tecido, né? Todas as bases que a gente tinha trabalhado até agora era base para tecido plano. Então, o curso, todo o nosso envolvimento era para tecido plano, a gente não trabalhava com malhas. Então, agora nós estamos divulgando, né? Estamos tendo na nossa loja a base, as bases, aliás, que são, nós colocamos 6 bases, né? 6 tipos de bases diferentes, todas para malha. Então, é onde que as pessoas ficam assim, um pouco perdidas como agir nessa situação. Então, esse vídeo de hoje é exatamente para isso. Muitas pessoas falam assim, Vânia, as suas bases, qual que é a porcentagem de redução que você fez nelas para malha? Eu digo o seguinte, cada base vai ter uma redução diferente dependendo do que a gente for fazer. Porque quando a gente vai fazer uma roupa de malha, o que a gente precisa de pensar, o que a gente precisa de analisar antes de fazer, de cortar, né, de fazer um molde de cortar. Você vai pensar, primeiramente, qual que é o tipo de roupa que você vai fazer. Então, eu vou estar mostrando para vocês alguns modelos, né, para a gente entender um pouco esse processo. Qual que é o tipo de roupa que você vai fazer? É uma roupa mais certa no corpo? Um vestido, uma calça, é uma roupa certa no corpo? Né? Se ela é certa no corpo, qual que é a quantidade que eu vou reduzir? Vai depender também da elasticidade da malha. Então, por exemplo, a gente vai pegar uma malha aí de ginástica, por exemplo. Ela tem muita elasticidade. Tem gente que gosta que a roupa fica bem colada no corpo mesmo. Tem gente que já não gosta, tem gente que gosta dela certa no corpo, mas não apertando. Então, tudo isso vai influenciar na hora de você fazer o molde. Por isso que não tem como a gente fazer uma base que vai atender prontamente com a quantidade de elasticidade que a pessoa precisa. Mas isso é facilmente resolvido da seguinte forma. Você vai primeiramente entender o que você quer, qual que é a peça que você está fazendo. Então, por exemplo, essa aqui, ó. Base para vestidos, saias e blusas. A base que tá no site, né, na nossa loja, ela é uma base com uma redução de 10%. Essa redução de 10% é assim, quase um mínimo, né? Então, vamos dizer que o mínimo seja 5%, porque é quando você quer uma roupa um pouquinho mais soltinha, que ela é de malha, mas se você pegar exatamente o molde de tecido plano e cortar na malha, ela vai ficar grande, vai ficar bem grande. Então, você reduz pelo menos 5% para ela dar uma sentada. Aí, a minha é com redução de 10%. É uma roupa que vai ficar certa no corpo, né? Você vai cortar na malha e ela vai ficar certa no corpo, mas ela não vai ficar aquela roupa colada, certo? Então, se você quiser, por exemplo, se você ficar insegura na hora de cortar, se você veste 40, por exemplo, na modelagem de malha, você veste 40. Então, em vez de você cortar 40, corta 42.
e depois você faz o ajuste. Você faz a roupa, experimenta, faz o ajuste se for necessário, e aí você já sabe que pode mexer na sua base. Então, tudo é teste, costura é teste. Eu vejo que muitas pessoas não gostam muito de testar, não gostam muito de fazer uma peça, de às vezes ter que desmanchar, mas quando você está testando moldes, testando bases, né? Igual eu, por exemplo, eu já tenho as minhas bases que eu sempre utilizo, que não mexo quase nada nela, só modelo, porque eu já estou acostumada com ela e é aquele tamanho que eu gosto. Então, quando você desenvolve a sua base, você começa a entender esse processo, é só você ir, alterou, não precisa mexer mais, né? Então, seria isso. Primeira coisa, você verificar como que você quer a roupa sua no corpo e depois qual a elasticidade que o tecido tem, se você vai utilizar essa elasticidade toda, tá? Então assista o vídeo, como eu disse, de como calcular, de como você estica e vê a redução para depois você entender melhor isso daqui. Então, essa base minha aqui de vestido sais e blusas de malha, né, da parte de malharia, ela é feita dessa forma. Veja que a manga dela tem até umas curvinhas aqui para adaptar melhor no braço. Ela é uma roupa certa no corpo, com 10% de redução. Então, se você quiser fazer até com uma malha de algodão, que praticamente não estica, dá para você fazer. Ela vai ficar certa no corpo, ela vai vestir sem precisar pence, normalmente, tá? Então, eu vou passar para o próximo aqui, para vocês entenderem para que serviria esse tipo de base aqui. Até já fiz no canal esse vestido e esse aqui, né? E eles foram feitos com essa base. Esse aqui também, tá vendo que tá bem coladinho? Esse aqui já foi colocado mais um pouquinho de elasticidade. Ele pode ser um tecido com mais elasticidade e colocou, por exemplo, 15%, né? Tá vendo que a saia dele tá bem coladinha? Então, isso interfere. Essa aqui pode ser aquele lá com 10% mesmo. E dá pra você fazer normalmente. Esse aqui, eu até falei no dia do vídeo que você pode colocar 5% só. Porque tá vendo que ele é mais importante de estar justo na cintura por causa do laço, né? Então, são alguns modelos. Com essa base, você pode fazer infinidade de coisas. Você pode fazer topper. Tá vendo esse vestidinho aqui até na cintura? Você pode fazer um topper de ginástica. Você pode fazer saia mais coladinha, né? Você pode fazer muita coisa mesmo com essa base. Aqui tem outros modelinhos, tem outro vestido, tá vendo? Mais soltinho um pouquinho, ó. Ele não tá usando toda a elasticidade, veja que ele tá diferente, olha. Foi feito com a mesma base e vejo que poderia ser feito com a mesma base, né? Que esses aqui é só exemplo. Tá vendo que esse aqui tá bem coladinho? E esse aqui tá um pouquinho mais solto no corpo. Olha só essa blusinha. Essa blusinha também, ela tá um pouquinho mais solta. Você pode fazer com a mesma base. E aqui essa saia. Todas essas peças você pode fazer. Então, é aquele caso que eu falei. Se você quer ela um pouquinho mais soltinha, você coloca um tamanho maior, né? Pra não ficar tão colada no corpo. Depois temos a base para blusas mais soltas, de malha também. Ela também tá com 10% de redução. É o mesmo caso, né? Se você quer a roupa mais coladinha, você pode até colocar um tamanho menor, que ela vai utilizar a elasticidade e vai ficar mais certinha no corpo. Se você quer ela mais soltinha, coloca um tamanho maior. Eu prefiro sempre fazer isso. Quando eu tô testando, quando eu tô fazendo roupa pela primeira vez para uma pessoa, né? Eu prefiro cortar maior um pouquinho, experimentar e, se for o caso, tirar. E aí eu já mexo na base. Porque o que acontece? No caso da malha, não dá pra gente testar em TNT, porque a TNT não tem elasticidade. Quando é tecido plano, dá pra gente fazer o teste no TNT. Aqui nesse caso não tem como, então é preferível você cortar um pouquinho maior e, se for preciso, você desmanchar e recortar aquela peça, né? É melhor do que ficar pequeno. Então, no caso, essas blusas, por exemplo, essa aqui de blusa solta, essa base, o que a gente poderia fazer? Até fiz no canal também esse vestido, que eu utilizando essa base. Esse vestido aqui longo também, tá vendo? Pode ser feito com essa mesma base de blusa solta. Essa blusa aqui também, tá vendo? Mais soltinha, você pode utilizar essa mesma base. Então, são inúmeros modelos que você pode usar a sua criatividade e fazer, né? As suas roupas com essas bases, aproveitando o melhor que elas têm. Então, como vai do tamanho 36 até o tamanho 54, né, a grade completa, e você tem essa chance, por exemplo, você veste 46, você faz, né, no tamanho 48, experimenta, vê como que ficou, se você gostou. Se você, não, eu quero um pouquinho mais apertado, você pode tirar. Eu sempre prefiro trabalhar com segurança dessa forma. No caso da blusa raglan também tá com 10%. Todas essas aqui estão com essa redução de 10%. Depois eu vou mostrar para vocês a tabela.
Então aqui, por exemplo, essa raglan, né, você pode usar para fazer com renda, essa aqui também até ensinei no canal, né, você pode fazer vários modelos com esse molde de blusa raglan. Da mesma forma também, mais coladinha ou mais soltinha, igual no caso dessas aqui. Tudo vai depender da base que você vai utilizar. Agora, para a calça legging, eu já coloquei 20% de redução, porque geralmente é uma calça bem colada mesmo. Essa aqui ninguém vai querer uma leg frouxa, né? Então, eu já coloquei com 20% de redução. Só que tem malhas, por exemplo, algumas malhas de ginástica, que elas têm até 30%, né? Eu vejo muitos moldes com até 30% de redução. Mas você pode fazer, como eu disse, faz com 20%, se for o caso, você recorta, né? E faz ela um pouquinho menor. É uma segurança sua. Para cortar a próxima, você já sabe como agir. Aqui, no caso, alguns modelos, como elas não têm costura na lateral, tá vendo? Você pode fazer o desenho que você quiser, né? Ela não tem costura, pode fazer igual essa aqui, ó, sem costura nenhuma. Então, você pode fazer ela bem coladinha mesmo, aproveitando toda a elasticidade do tecido, que fica bem legal. Agora, no caso já da calça de blusa solta, base para calças mais soltas. Nesse caso aqui, ela não tem nada de redução. Eu coloquei o tamanho normal, sem folga. Se fosse uma calça, por exemplo, se fosse uma calça de tecido plano, dessa forma aqui, né, de elástico, a gente teria que colocar folgas nela. Teria que colocar folgas de 4, 6 até 8 centímetros, né? Essas calças, se fosse uma calça pijama, por exemplo, de tecido, teria que colocar folgas. No caso da malha, a gente não precisa pôr folga, mas também a gente não precisa de colocar ela coladinha. Então, ela pode estar, por exemplo, aqui no quadril e cintura, ela tá mais ou menos no tamanho certo da cintura e quadril da pessoa. Ela só vai, às vezes, ter uma alteraçãozinha aqui para baixo, que às vezes você pode diminuir o tamanho dessa boca, né, ou aumentar. Vou mostrar alguns modelos aqui que dá para você fazer. Por exemplo, se você quiser fazer uma pantalona, dá para fazer aumentando aqui. Se quiser fazer ela mais justinha na perna ou colocar punho, dá para diminuir também a largura da perna. Então, vai depender do modelo que você estiver fazendo. Mas assim, é uma infinidade. Vou trabalhar mais aqui no canal modelos feitos com essas bases, né, para vocês verem que assim, com esse kit de bases de malharia, você consegue fazer uma infinidade de modelos. Quem trabalha, por exemplo, com indústria, né, ou quem costura para fora, você vai ter uma infinidade de modelos que você pode fazer com essas mesmas bases, né? Só você, por exemplo, aqui você pode pôr elástico aqui em cima, elástico aqui embaixo, pode colocar o elástico separado, ou então colocar punho em cima, punho embaixo. É muita, assim, variedade que você pode fazer com essas bases. Então, alguns modelos aqui feitos com essa, olha, tipo uma calça pijama, essa calça aqui também com punho, é só você ajustar um pouquinho mais na perna, tá vendo? E colocar punho. Essa aqui não tem punho, tem uma listinha na lateral, ela tá vendo que ela é toda franzidinha com elástico? Então, são calças assim que dá pra você fazer com aquele molde ali, muito facilmente, tá certo? Bom, agora a outra é a base para calças femininas, 10% de redução. Essa aqui também, eu coloquei só 10% de redução, por causa disso, que você pode usar um tamanho maior ou um tamanho menor se você quiser. Ela pode ser feita em vários tecidos, né? Igual se você quer uma calça tipo leg mesmo também, mas só que com costura na lateral, você pode utilizar essa aqui. Aquelas calças que são justinhas e que tem lista aqui na lateral, você pode utilizar. Ela é uma calça que veste super bem, você pode fazer de cotton, né? Ela tem a perna aqui, ela é bem justinha até aqui no joelho, e depois daqui pra baixo, tá vendo que ela é um pouquinho mais solta? Ela não é larga na perna, ela só não é coladinha igual aquela sem costura, tá? Então, se você quiser uma calça, por exemplo, justinha até aqui e daqui pra baixo ela um pouquinho mais solta, você pode utilizar ela dessa forma. Se você quiser ela bem justinha, você pode ajustar a perna aqui também, igual eu ensinei no vídeo lá aqui no canal, né? Então, olha só, alguns modelos que você pode fazer. Essa aqui eu ensinei aqui no canal. Essa aqui, tá vendo que, olha, ela é coladinha também, é só ajustar a perna um pouco mais. Ela tem costura na lateral, ela parecendo uma leg, é só você pode fazer um tamanho menor e ajustar um pouquinho aqui na perna. E essa aqui que é totalmente diferente, dá pra você fazer com a mesma base. Por quê? Porque você vai aproveitar essa parte aqui do quadril e daqui do quadril para baixo você pode abrir a boca dela, dando esse volume aqui e fazendo uma calça tipo pantalona com a mesma base, entendeu? Então, às vezes, assim, a pessoa fica limitada, né, com as bases, acha que aquela base dá para fazer só algum tipo de coisa. E não, na verdade, dá para você fazer inúmeras peças com essa base. E no caso, por exemplo, a gente tá aqui também para tirar dúvidas, né? Se você comprou as bases e tá em dúvida qual você vai utilizar, a gente tá aqui para ajudar você.
Bom, então eu espero que tenha ajudado bastante, né, para tirar essas dúvidas das pessoas que têm procurado a gente, de todo mundo, né, que às vezes a pessoa fica com vergonha de perguntar também. Mas aqui, assista o vídeo de como calcular a elasticidade do tecido. Só você clicar aqui em cima e a gente vai deixar o link do vídeo para você assistir. Assiste com atenção, lá eu explico direitinho como que faz, né? E aí é só você agir dessa forma que eu falei. Você sempre, por segurança, trabalha com um tamanho a mais, né, do que você for fazer, vê a elasticidade do seu tecido e o modelo que você vai fazer, se vai utilizar mesmo essa elasticidade, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, curte o vídeo se você tiver gostado, né? Se inscreve aqui se você não for inscrito ainda. E até a próxima semana, até o próximo vídeo.